Olá, hoje a igreja recorda agradecida o testemunho de amor e fidelidade a Deus de Santo Inocêncio I. Esse foi um pastor muito fiel, foi um bispo e depois eleito sumo pontífice da igreja. Pastoreou e liderou a igreja como papa entre os anos 401 e 418. Foram quase 17 anos de combates espirituais, num período histórico de muitos desafios. A igreja na época vivia sob combates, o Império Romano como um todo na época vivia grandes combates, invasões e ameaças, tanto que em 24 de agosto do ano 410 foi conquistada e saqueada pelos godos de Alarico, povos esses muito violentos por sinal. O Papa Inocêncio foi então aos poucos conquistando o prestígio desses bárbaros, conseguindo assim em alguma medida promover a paz, promover a reconciliação. A missão do pontífice, porém, a princípio bem sucedida, começou a sofrer, vamos dizer assim, declínios, desafios. O cruel líder Alarico iniciou por 3 dias um dramático saque na cidade de Roma. Os bárbaros, por alguma razão, respeitaram as igrejas e até os ministros, padres, tanto que essa queda de Roma enquanto império, vamos dizer assim, segundo os comentários de Santo Agostinho e São Jerônimo, não ameaçou a autoridade da igreja, a liberdade da igreja ou mesmo a autoridade do Papa. A atenção que Inocêncio dedicava a todas as igrejas se expressa pela quantidade de cartas escritas por ele. 36 delas constituem, vamos dizer assim, a base das coleções de obras canônicas que hoje fazem parte do serviço de pastoreio ordinário do Papa. Foi sem dúvida um ministro da comunhão entre as várias igrejas e comunidades cristãs ligadas à doutrina e à tradição dos apóstolos. Entre suas grandes intervenções doutrinais estão justamente as referentes à liturgia da igreja. A igreja então como sacramento da reconciliação, a igreja como ministra da unção dos enfermos, a igreja como ministra oficial do batismo e da indissolubilidade matrimonial, claramente defendida também nos casos de adultério. Durante o seu pontificado, difundiu-se ainda a heresia do pelagianismo, condenada no ano 416 pelos concílios regionais de Mileve e de Cartago, por iniciativa de Santo Agostinho e com a aprovação do Papa Inocêncio I. A solicitude do Papa não se dirigia somente à defesa da doutrina tradicional da igreja. Ele era muito sensível também às dores e ao sofrimento de suas ovelhas, sobretudo os mais pobres, os mais necessitados, os mais desprotegidos. Sabia levar conforto e alívio para o sofrimento das suas ovelhas. São Jerônimo foi um dos alcançados pelo zelo desse pastor fiel. Tanto que no seu retiro de Belém, o santo escreveu ao pontífice confiando-lhe algumas de suas principais aflições. O Papa então lhe respondeu de modo solícito, paternal, atento, mostrando que sabia não só reger, vamos dizer assim, o leme da grande barca de Pedro, que é a igreja com mãos firmes, mas também com o coração aberto e sensível aos pequenos e grandes dramas individuais de cada um dos seus filhos, de cada um dos fiéis, ovelhas do seu rebanho. Esse servo de Deus, Santo Inocêncio, faleceu em Roma, teve sua Páscoa definitiva em Roma no ano 417, no dia 28 de julho. Segundo as orientações formais da época, foi sepultado no cemitério dedicado aos pontífices da igreja. Que Deus então abençoe, por intercessão desse santo pastor da igreja, todos os sacerdotes, todos os bispos e todo o povo de Deus, de modo que jamais negociem Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, enfim, a salvação de Deus. Digamos então com fé: Santo Inocêncio I, rogai por nós.